Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos iniciar nosso encontro de raciocínio lógico, princípios da lógica. É um assunto que toda vez que o assunto for cobrado, o raciocínio lógico, essa disciplina, você precisa dominar os princípios da lógica, porque são esses princípios que fundamentam toda essa disciplina. São três princípios importantes. Primeiro princípio é o princípio da identidade. O que diz o princípio da identidade, pessoal? É bem simples, olha só. Toda coisa é idêntica a si mesmo. Parece coisa de doido, né? Raciocínio lógico. Toda coisa é igual a ela mesma, só isso. Isso que é o princípio da identidade, né? A igual a A. Ou seja, se eu digo que algo é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Esse princípio da identidade diz que toda coisa é igual a si mesmo. Por exemplo, aqui, um triângulo é um triângulo, João é João, certo? É bem simples. Veja que é um raciocínio, é o básico para você começar a montar então uma ideia de lógica. Então, princípio da identidade. O que diz o princípio da identidade? Toda coisa é idêntica a si mesmo. Beleza? Entendido isso, eu peço ajuda da galera que está no chat aí para a gente resolver essa primeira questão aí, ó, sobre o assunto. Questão número 1. 10 segundos para a galera do chat aí. Bora lá. Jamilton, é isso? Alessandro, Adriana, o Caio, o Richard. Qual, qual, qual é a opção correta aí? Qual é a letra? Olha, o Alessandro, a Adriana já deram o palpite deles aí, ó. O gabarito é exatamente a letra C, né? Por quê? Porque ele falou do princípio da identidade. O princípio da identidade ele diz exatamente isso, ó. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Toda coisa é idêntica a si mesmo. Essa que é a ideia do princípio da identidade. Nós vamos agora para o segundo princípio. O segundo princípio nós estamos falando aqui dos princípios fundamentais, tá, pessoal? Tem vários princípios na lógica, mas nós estamos falando dos princípios chamados de princípios fundamentais da lógica. E o segundo princípio fundamental da lógica é o princípio da não contradição. Né? E o que diz o princípio da não contradição? Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Né? Então veja, você já estudou o que é uma proposição? Lembra? Que era uma declaração afirmativa que você poderia dar o valor para ela de verdadeiro e de falso. Por exemplo, João é médico. Essa proposição, João é médico, pode ser verdadeira ou pode ser falsa. O que diz o princípio da não contradição? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. É isso que diz o princípio da não contradição, certo? Então veja bem, eu tenho aqui, ó, esse é o princípio basilar da lógica bivalente. O que é a lógica bivalente? É exatamente essa ideia que nós estamos estudando aqui, que uma proposição tem valor verdadeiro ou falso, ou seja, só pode ter dois valores, ou ele é verdadeiro ou é falso. Por isso que é bi, né? Bi de dois valores, bivalente, beleza? Então veja bem, não é possível acontecer que uma proposição seja, por exemplo, está chovendo e não está chovendo, né? Então, ou é uma coisa ou é outra, tá? Exatamente por conta da lógica bivalente, que ela obriga ali ou você classificar aquela proposição como verdadeiro ou falso, não podendo ser ao mesmo tempo. Tranquilo? Vamos para uma questão, pedir ajuda da galera do chat, né? Mais uma questãozinha aí, galera do chat.
Questão número 2. Caio, Richard, Adriana, Alessandro. E aí, qual o gabarito da questão número 2? Exatamente errado, porque, pessoal, a lógica ela é baseada na ideia da lógica bivalente. O que é a lógica bivalente? É que as proposições só têm dois valores, verdadeiro e falso. Quando a gente fala dos princípios, por exemplo, o princípio da identidade, o princípio da não contradição, todos eles estão baseados exatamente nessa ideia da lógica bivalente, que só tem dois valores, o verdadeiro e o falso. Beleza? Então, a lógica bivalente, né, ela obedece sim ao princípio da não contradição. Beleza? Então, aí está errado o gabarito dessa segunda questão. E vamos para o terceiro princípio. Veja que nós estamos falando de 3 princípios apenas, e esse é o assunto que pode estar na sua prova, né? Quando se trata de princípios. É o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. E o que diz o princípio do terceiro excluído? Ele diz o seguinte, ó, uma proposição ou ela é verdadeira ou é falsa. Até aí, né, nós já vimos que exatamente o princípio da contradição ela obriga, não pode ser ao mesmo tempo. Mas esse daqui diz o seguinte, ó, não há uma terceira opção, não existe. Então, o princípio do terceiro excluído, ele traz uma nova informaçãozinha ali. Qual é a informação? Ele proíbe uma terceira opção, né? Ele proíbe uma terceira opção. Então, olha só, você tem P, que é verdadeiro, é uma possibilidade. P é falso, é outra possibilidade. E não há uma outra possibilidade. Ou seja, pessoal, não existe um meio termo, é mais ou menos falso, é mais ou menos verdadeiro. Não existe essa terceira opção. E você tem que saber encaixar isso aí. Beleza. Quem é que proíbe ter essa terceira opção? O princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade, ele só fala que tudo é idêntico a si mesmo. O princípio da não contradição, ele fala que não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, ele diz que não existe essa terceira possibilidade. Então, veja bem, mais importante que você entender é você compreender, né? E colocar no sangue isso aí, beleza? Então, vou solicitar mais uma vez a ajuda do pessoal do chat para respondermos aí essa questão aí, número 3. Bora lá, cadê a galera do chat aí? Bora lá, Adriano, bora lá, Alessandro, bora lá, Jamilton, Richard. Veja que essa questão fala o seguinte: em lógica, existem 3 princípios fundamentais: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Assinale a alternativa que se refere ao princípio do terceiro excluído. E aí, qual é o gabarito aí? Ah, o Alessandro, o Jamilton e a Adriana estão falando que o gabarito é a letra A. Então vamos lá, princípio terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou é falsa, não há uma terceira possibilidade. É exatamente isso aqui, ó. O terceiro excluído, ele proíbe uma terceira possibilidade e esse aqui é o gabarito. Perfeito. Eu vi aqui que no chat a, a Adriana, ela falou lá atrás, eu não entendi a pergunta. Adriana, teve alguma informação que ficou para trás? Eu acho que foi na questão anterior. Se tem alguma coisa pendente, tu pode escrever no chat aí para eu poder analisar, tá?
na anterior. Vamos lá para a anterior para a gente ver do que se trata. Aqui, ó, nessa questão anterior aqui é o seguinte. Olha só, o que diz o princípio da não contradição? Toda vez que você tiver uma frase, por exemplo, está chovendo, certo? Essa frase aqui, se ela for uma proposição, ou seja, ela tem que ser classificada como verdadeiro ou falso para ser proposição. Beleza, ela é uma proposição. Quais são os valores que ela pode assumir? Verdadeiro ou falso. Ela tem que ser um ou outro, mas ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, se a frase for está chovendo, você tem que falar isso é verdadeiro, ou então você tem que falar isso é falso. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso que diz o princípio da não contradição, tá? Mas olha, veja bem, isso aqui é o princípio da não contradição. Mas perceba que a gente está falando de dois valores só: o verdadeiro e o falso. São dois valores. Então essa lógica aqui é uma lógica bivalente de duas possibilidades, né, de valores. É bivalente, ó. Então, o princípio da não contradição, ele é exatamente uma lógica de dois valores. Ele é uma lógica bivalente. E essa questão está dizendo que a lógica bivalente não obedece ao princípio da contradição. Obedece sim, perceba que o princípio da contradição ele se baseia exatamente na ideia dos dois valores, de ser verdadeiro ou de ser falso, né? Não podendo ser os dois ao mesmo tempo, beleza? Então essa que é a ideia. Tranquilo, Adriana? Beleza. Aí, vamos agora fazer mais algumas questões sobre esse assunto, pessoal. Olha só, o que eu tinha que passar para vocês sobre o princípio da lógica é isso aí, tá? Não tenho o que inventar, é isso aí. Agora vamos resolver questões. Olha aqui, ó, uma questão da Polícia Civil de São Paulo, para delegado. Veja que não é um concurso tranquilo, tá? Concurso para delegado é um concurso, meu irmão. Para você ganhar aí 30 conto né, alta exigência. Então, olha só. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção dos raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são. Então ele está pedindo aqui, ó, os princípios fundamentais da lógica. A lógica tem vários princípios, mas fundamentais, pessoal, são apenas três. Quais são os três princípios fundamentais da lógica? Ó, princípio da inferência não é um dos princípios fundamentais. Da diversidade, né? Da inferência, né? Da diversidade, da indução. Então veja aqui. Cadê a galera do chat aí? Vamos ver se estão acertando. Tô vendo aí que a Adriana já falou aí, gabarita aí, letra D. Exatamente, é o princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Beleza? Tranquilo? Então é um assunto tranquilo. Você só precisa dominar exatamente o que são, quais são eles, os três princípios fundamentais da lógica e o que cada um quer dizer, tá, pessoal? Beleza? Vamos lá para a quarta questão, a quinta questão. Outra questão importante, para escrivão da Polícia Civil de São Paulo, são considerados princípios básicos da lógica, né? Que são os princípios fundamentais, né, pessoal? Quando fala básico ali, da lógica bivalente. A lógica bivalente é exatamente a lógica que estamos estudando, que é referente aos dois valores, verdadeiro ou falso, beleza? E aí a mesma coisa aqui, ó, é só você procurar excluir aqui, ó. Princípio da verdade. Isso aqui não é um princípio fundamental. Princípio da verdade não é, né? E vai eliminando aqui, ó. Ó, princípio do primeiro excluído, tá de sacanagem, é para ver se tem alguém com problema mental aqui, ó. Onde que já se falou de princípio de primeiro excluído?
Entendeu? Aí aqui, ó, princípio da verdade, nada a ver. Então, qual que é o gabarito aí, galera? O princípio do terceiro excluído, princípio da identidade e o princípio da não contradição. Nós temos o gabarito, então, aí na letra B, né? Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Eu acho que temos mais duas questões só para finalizarmos. Sexta questão. Olha só aqui, ó. No estudo da lógica matemática, os princípios fundamentais garantem que proposições possam ser analisadas de forma precisa e sem contradições. Um desses princípios é o princípio da identidade, indispensável para a estabilidade do raciocínio lógico formal. Então ele está falando do princípio da identidade. Aí ele fala, ó, o princípio citado estabelece o quê? O que estabelece o princípio da identidade, pessoal? Cadê a galera do chat? Bora ver se estão conseguindo acompanhar aí, ó. Adriana, Jamilton, Richard, Alessandro. E aí? O que diz o princípio da identidade, pessoal? Veja bem, qual é o princípio que diz que é vedada uma terceira possibilidade? Olha o que diz a letra D. Ó. É vedada uma terceira possibilidade. Quando se veda a terceira possibilidade, nós estamos falando de qual princípio? O princípio do terceiro excluído. É o da identidade? Não é. Então a letra C está errada. Olha só, na letra D, ele fala o seguinte, ó, não pode ser ao mesmo tempo, uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ao mesmo tempo, não pode ser verdadeira e falsa. Que princípio é esse? Porque se ao mesmo tempo pudesse ser verdadeira e falsa, estaria em contradição, pessoal. Esse daí é o princípio da não contradição, não é o da identidade que nós estamos procurando. Certo? Olha só, aqui, ó, a letra A, ele fala o seguinte, ó, em situações excepcionais, uma proposição pode assumir valores diferentes de verdadeiro e falso. Cara, se ele pudesse assumir um valor diferente, distinto, isso daqui nós estaríamos falando de um terceiro valor. Porque nós já temos o primeiro valor verdadeiro, o segundo valor falso, e estaríamos falando do terceiro. Isso daqui é vedado pelo princípio do terceiro excluído. Né? Então não tem nada a ver aqui a letra A aqui. Ó. Então qual que é o gabarito? E aí a Adriana, o Alessandro estão de parabéns. Uma proposição lógica é verdadeira, permanece sendo verdadeira. E uma lógica que é falsa, permanece ser falsa enquanto se mantiverem as mesmas condições. Certo? Ou seja, uma lógica ela é sempre igual a si mesmo. Se ela é verdadeira, ela permanece sendo verdadeira. Se ela é falsa, ela permanece sendo falsa. Isso só se altera se alterar as condições. E é exatamente o gabarito aí, nossa letra B. Tranquilo? E aí vamos para a nossa última questão, galera do chat, bora lá. Na lógica proposicional, o edifício do raciocínio correto é sustentado por três princípios fundamentais. Então ele vai falar dos três princípios fundamentais da lógica. Aí ele falou assim, ó, primeiro raciocínio, no item 1. Uma proposição, ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto.
Pessoal, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Qual é a lógica, o princípio da lógica que fala isso? Que ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Né? É o princípio da não contradição. Não é isso? Então, o item 1 aqui, ó, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, é o princípio da não contradição. Beleza? Só por isso daí, você já sabe aí que o item 1, ele falou assim, ó, assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente os princípios definidos na lógica. Item 1, princípio da não contradição. Você identificou o primeiro, veja que você já gabaritou a questão. Né? Princípio da não contradição. Aí olha o que diz o item 2. Uma proposição ela é verdadeira ou é falsa? Não tendo uma terceira possibilidade. Qual é o princípio que veda a terceira possibilidade, pessoal? É simples, entendeu? É o princípio do terceiro excluído. Então você percebe que as questões de lógica, quanto a princípios, elas são muito tranquilas de você gabaritar. Beleza? Então com isso, nós vamos encerrar esse nosso encontro virtual sobre os princípios fundamentais da lógica, princípios da lógica. Valeu? Um abraço, até a próxima.